Então, basicamente, quando eu estou com fluxo livre em A, e essa imagem já é uma imagem que a gente já viu na aula passada, eu tenho o fluxo arterial total indo para o membro e o fluxo venoso saindo. A bola verde representa a fibra muscular. Tem fluxo livre, nada está acontecendo. No momento em que eu colocar o manguito, isso no braço ou na perna, o que vai acontecer? Vou colocar esse manguito e o mais proximal possível. E aí eu coloco 30% da IOP. Eu ainda tenho fluxo de sangue. Eu estou apenas restringindo o quanto está entrando no braço. Então, ainda tem o fluxo arterial entrando, mas como as veias são muito mais superficiais do que as artérias, estão impedindo e começando a impedir o retorno venoso. Eu vou ter mais líquido acumulando no meu membro com o manguito. A pressão osmótica começa a aumentar em B. Eventualmente, há um gradiente osmótico que vai empurrar isso para dentro da própria fibra muscular. Essa fibra muscular vai inchar. Esse é o fenômeno conhecido como inchaço celular ou inchaço muscular. Isso desencadeia um monte de cascatas à medida que aumenta a sinalização celular anabólica e diminui o catabolismo. Parece que esta é basicamente a nossa maneira de dizer, ó, isso é algum tipo de sinalização celular hipertrófica. Portanto, isso pode significar que podemos aumentar o tamanho do músculo ou estamos adicionando algum tipo de exercício a ele ou limitando a quantidade de perda muscular que temos com ele. E esse é o fenômeno do inchaço celular. Então, o inchaço celular, eu posso mitigar a perda muscular, a atrofia, começar a adicionar ganho de massa, é um tipo de estímulo anabólico, e começar a ganhar tamanho, força, tamanho muscular, massa muscular. Vemos aqui um dos primeiros estudos de inchaço de células. Então, o que eles fizeram foi colocaram um manguito na perna de pacientes com LCA. Eles fizeram isso por 5 minutos, 3 minutos de folga. E depois fizeram 5 minutos de rodadas 2 vezes por dia. Então, 5 minutos restringido e 3 sem. 5, 3, 5, 3, 5, 3. 2 vezes ao dia. Eles foram capazes de mitigar quanta perda aconteceu no membro daquele paciente. Assim, os grupos controle em vermelho, vemos que perdemos cerca de 21% de nosso quadríceps após uma cirurgia de LCA em 2 semanas, o que é muito, é insano. Apenas fazendo BFR foi capaz de cortar essa perda basicamente pela metade e depois perder cerca de 9%. Os isquiotibiais são semelhantes, de modo que é apenas inchaço celular. Mas, novamente, você precisa de algum tipo de componente ativo para realmente aumentar a hipertrofia muscular. Não estamos acumulando muitos metabólitos somente com Celso L. Na verdade, não estamos tendo nenhum tipo de contração muscular ativa quando estou apenas colocando no braço passivamente. Precisamos adicionar esse componente ativo de treinamento de resistência para que possamos realmente aumentar o tamanho muscular. Inchaço celular reduz a perda de massa muscular, mas não causa por si só aumento de força e hipertrofia. É necessário adicionar algum treino de resistência para isso acontecer. Hipóxia, VEGF, entrega de nutrientes. Isso é algo que não tocamos ainda.
Quando eu estou com manguito, o meu membro está ficando cada vez mais hipóxico. E, novamente, nós estamos fazendo passivo. Se eu estivesse me exercitando, na verdade, estaria queimando o máximo de oxigênio disponível em meu membro. Eu estaria queimando toda aquela glicólise aeróbica e, eventualmente, fazendo a transição para a glicólise anaeróbica, porque tenho cada vez menos oxigênio no membro. Quanto mais eu me exercito, meus membros vão ficar muito mais hipóxicos. À medida que esse membro fica mais hipóxico, basicamente significa que ativa o fator de crescimento chamado VEGF, ou fator de crescimento endotelial vascular. A ativação do VEGF faz duas coisas realmente importantes. Leva a angiogênese tecidual. Isso é, colocar mais capilares e leitos capilares. A outra coisa que faz também ajuda na formação de osteoblastos na osteogênese. Com o BFR, você vê que há um aumento da angiogênese. Portanto, vemos que somos capazes de nos exercitar em um ambiente hipóxico e por isso é por isso que vemos aumentos do VO2 máximo e outras coisas. E também podem ajudar na cicatrização óssea. Vamos falar sobre os nossos ossos. Isso é muito, muito fascinante. Então, o que vemos basicamente, novamente, o metabolismo é sempre uma busca por homeostase. Nosso corpo está sempre tentando manter algum tipo de homeostase. Portanto, nossos ossos estão sempre passando por algum tipo de formação de reabsorção óssea, o que está acontecendo constantemente. É um ciclo. Se tivermos uma fratura, nossos corpos terão um aumento na formação óssea, porque eles vão tentar curar, certo? A reabsorção óssea será o oposto. Então, o que vemos em alguns desses estudos com BFR é que obtemos um aumento no VEGF, que é um marcador de formação óssea, tanto no aeróbico, caminhar com BFR, como no treino, como com pequenas cargas. Da mesma forma que o treinamento de alta intensidade, para que possamos obter os mesmos aumentos na formação óssea, a mesma resposta que teríamos com treinamento de alta intensidade e como faríamos com treinamento de baixa intensidade, seria caminhar com BFR. Conseguimos uma resposta igual à que obteríamos com treinamento de alta intensidade, com BFR baixa intensidade. Simples como caminhar com BFR. Também é muito legal. É que temos uma queda da reabsorção óssea após um treinamento de alta intensidade. Vemos isso de forma semelhante com o treinamento de BFR low load, ou baixa intensidade. Isso foi muito mostrado em muitos estudos em animais. A maioria dos estudos em animais, eles fraturavam as patas traseiras, colocando-os em um estado sem sustentação de peso e fazendo os protocolos IPC com eles, tentando ver como os ossos estavam cicatrizando mais rápido. Não havia ainda sido feito estudos em humanos. Esta meta-análise sobre efeitos do BFR de 2023 no metabolismo ósseo mostrou que ocorre um maior incremento nos marcadores de formação óssea e um efeito de decréscimo na reabsorção óssea. Existem várias explicações possíveis para as diferenças. Em primeiro lugar, o BFR pode induzir a pressão adicional do fluido, ou seja, pressões intramedulares e fluidos intersticiais, devido ao aumento da restrição vascular em comparação, o que pode causar uma resposta bioquímica mais intensa da membrana ou células dos osteócitos.
Em segundo lugar, o ambiente hipóxico induzido pelo BFR poderia ativar o fator de transcrição induzível por hipóxia, HIF, e aumentar a expressão do fator de crescimento endotelial vascular, VEGF, o que poderia aumentar ainda mais a formação de novos vasos sanguíneos nos ossos. O transporte de precursores de células ósseas, que são importantes para o agrupamento osteogênico, depende principalmente dos vasos sanguíneos. Em terceiro lugar, a isquemia localizada e o estresse metabólico podem levar a respostas adaptativas que modulam a inflamação, regulando citocinas inflamatórias. Por exemplo, interleucina 6, endotelina 1 e fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa. Assim, inibindo assim a reabsorção óssea. Em quarto lugar, a hipóxia e pequenas reduções no pH induzidas pelo BFR poderiam promover a formação óssea e inibir a reabsorção óssea, regulando a secreção de hormônios. Por exemplo, fator de crescimento semelhante à insulina, IGF-1, hormônio do crescimento, GH, e o hormônio da paratireoide. Treinamento de caminhada com BFR teve um efeito melhor na saúde óssea do que o treinamento de caminhada sem BFR. Esta descoberta sublima o potencial do treinamento de baixa carga de BFR como uma alternativa eficaz e eficiente ao treinamento de altas cargas para promover ganho na saúde óssea naqueles que não são fisicamente capazes de suportar cargas mecânicas altas, como pacientes não treinados, idosos ou pacientes submetidos à fisioterapia musculoesquelética. E isso é muito, muito legal. 3 outros estudos, o Beckler et al., Benben et al., Zaravar et al., descobriu que o treinamento de BFR teve aumentos mais significativos no IGF-1, GH, testosterona, o que é benéfico para a formação óssea. Estas vantagens do treinamento com baixa carga e BFR sobre o treinamento sem BFR e baixa carga são muito importantes para a nossa categoria de profissão, porque a gente atende idosos e pessoas submetidas à reabilitação musculoesquelética que não são fisicamente capazes de suportar altas cargas mecânicas. Eles podem alcançar melhores efeitos de treinamento e manter a saúde óssea com baixa carga. Mesmo o treinamento de caminhada com BFR também pode alcançar efeitos semelhantes no metabolismo ósseo. Esse estudo de 2021, na Coreia do Sul, eles estudaram vários marcadores: força, concentração de lactato, marcadores de formação óssea e equilíbrio em mulheres pós-menopausa. E concluíram: a restrição de fluxo sanguíneo durante o treinamento resistido de baixa intensidade revelou-se mais eficaz para aumentar a força muscular, a concentração de lactato, os marcadores de formação óssea e o equilíbrio em mulheres na pós-menopausa com baixa densidade óssea, em comparação com o treinamento resistido tradicional de baixa intensidade. Embora o treinamento de resistência de moderada a alta intensidade tenha mostrado maior melhora na força muscular e nos marcadores de remodelação óssea, no entanto, o maior risco de lesão também não pode ser negligenciado e nem todo paciente suporta essa carga. Estudos de caso. O primeiro que a gente vai ver é um paciente. Esse é um estudo de caso do seu Pedro. Ele é um maratonista de 45 anos que teve que ficar em repouso absoluto após uma fratura por estresse da tíbia. Mas como o Pedro pode usar o BFR para atenuar a atrofia enquanto não pode suportar peso
por longos períodos de tempo. Então, com base no que falamos até agora, provavelmente podemos usar os protocolos IPC, certo? Portanto, nosso objetivo para ele, enquanto ele está em repouso na cama, é que ele não perca massa muscular. Sabemos que ele vai perder massa muscular. Vamos mitigar isso o máximo que a gente conseguir. Vamos tentar desacelerar isso o melhor que pudermos. Então, podemos fazer o protocolo IPC. Esse é o objetivo. E isso seria reduzir a atrofia, tentar estimular o crescimento de capilares. Também seríamos capazes de ajudar um pouco na cicatrização do tecido ósseo. E podemos potencialmente obter angiogênese muito mais rápido usando BFR, mesmo quando ele está sem sustentação de peso. A resposta que a gente tenta é reduzir a atrofia por desuso, estimulando o mTOR e a miostatina, estimulando a mTOR e inibindo a miostatina. Aumento do crescimento capilar, VEGF. Aumento da síntese de colágeno, GH. E reduz a formação de tecido cicatricial, TGF-beta. Aí, a progressão desse estudo de caso, a gente faz o cell swelling ativo, com eletroestimulação. No segundo dia, 5 sets de 5 minutos de BFR com 3 minutos de fluxo livre. 40% a 50% nos membros superiores e 60% a 80% nos membros inferiores. Aí a gente progride para protocolo pós-operatório. Cardio. 4 a 6 dias na semana. Cadeia aberta e exercícios compostos, quando capaz. 2 a 3 dias por semana. E 30, 15, 15, 15. Estudo de caso do LCA. Queremos aumentar o recrutamento muscular do quadríceps e, potencialmente, começar a trabalhar na mitigação da atrofia e no aumento da hipertrofia muscular. Fazemos eletroestimulação do quadríceps e BFR, 5 séries de 5 minutos com 3 minutos de descanso. E vamos nos alongar durante esse descanso, trabalhando a amplitude de movimento. Podemos trabalhar em sua extensão, sua flexão, podemos trabalhar em tecidos moles, podemos fazer a nossa mobilização de patela, podemos fazer todas essas coisas durante o período de descanso. Talvez possamos fazer algumas extensões de joelho com sustentação de peso, talvez possamos fazer alguma cadeia aberta. Talvez, então, coloquemos em sustentação de peso e comecemos a fazer agachamentos. Podemos começar a fazer mudanças de peso, transferência de peso, mudanças de peso. Eventualmente, iniciamos o BFR. Então, ter aquele manguito nele vai aumentar o estresse metabólico pelo qual o membro está passando. Ele vai ser capaz de recrutar mais unidades motoras, vai trazer mais fibras de unidades motoras para a festa. E vamos ser capazes de recuperar muito mais rápido do que ele faria se não estivesse com BFR. Isso traz aumento de força e ganho de tamanho. Nesse estudo de caso, é o Marcelo, de 19 anos, que é um atleta de futebol que acabou de ser submetido à cirurgia de LCA. Ele veio para a fisioterapia após 2 semanas de operado, com pouco edema e boa amplitude de movimento. Como podemos implementar o BFR para acelerar sua reabilitação? O objetivo, aumentar o recrutamento do quadríceps e a hipertrofia. BFR, 80% da IOP, 5 sets de 5 minutos e eletroestimulação, 3 minutos de descanso. Nós estamos fazendo um processo passivo. Frequência pode ser feito todos os dias com membros superiores. E no membro superior, se ele não tiver nada, você pode fazer um protocolo diferente. Como definir as metas para o paciente?
cliente. Novamente, à medida que evoluímos o tratamento, podemos diminuir a quantidade de pressão. O protocolo IPC, que é passivo, usa maiores pressões. Quando chegamos ao inchaço celular, temos componentes ativos. As pressões vão diminuir. Você notará que muitos dos protocolos IPC são de 1 a 2 vezes por dia, 5 a 6 dias por semana. O volume é muito alto, certo? Porque a intensidade do exercício é quase zero. Eles estão deitados lá passivamente. Temos que ter não apenas altas pressões, mas também um volume mais alto. E à medida que nos tornamos cada vez mais ativos com nossas intervenções, esse volume diminui muito. As pressões também podem diminuir 1 tonelada. BFR aeróbico. Então, tradicionalmente, a ACSM recomenda que a maioria dos adultos se envolva em exercícios cardiorrespiratórios intensos a moderados por mais de 30 minutos, ou treinamento cardiorrespiratório vigoroso por mais de 20 minutos por mais de 3 dias por semana. Para ocorrer mudanças na capacidade aeróbica, leva de 4 a 6 semanas e você precisa se exercitar em 45 minutos de intensidade vigorosa, 2 a 3 vezes por semana. É muito intenso para pessoas descondicionadas ou para pessoas que simplesmente não gostam de se exercitar nessas intensidades. Portanto, é aqui que o BFR muda o jogo e pode dar um toque nisso.